Vamos lá, então. Acho que a gente pode começar, né? Uhum, Tá? podemos. Bom, pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês. Essa atividade é uma atividade da disciplina de saúde e espiritualidade da Unirio, pela Escola de Medicina e Cirurgia. E quer dizer, começou com o Instagram e agora a gente vai fazer uma série de lives, enfim, de forma regular, às sextas-feiras. Meu nome é Júlio, eu sou um dos professores coordenadores da disciplina, junto com a professora Ana Rosa e o professor Adriano, e nós temos junto conosco os monitores, que é o Vitor, o Lorenzo e a nossa queridíssima e minha amiga Vitória Vidotti. Antes da gente começar, então, Vitória, eu queria que você se apresentasse, tá bom? Para depois a gente entrar no nosso tema de hoje. Bom dia, gente. Eu sou a Vitória. Atualmente estou cursando o quinto período, né? Eu fiz a disciplina de saúde e espiritualidade ano passado, enquanto eu cursava o meu terceiro período. Me apaixonei pela disciplina de saúde e espiritualidade, me encantei. Me tornei monitora esse ano e há 2 meses, mais ou menos, já nós começamos nossas atividades na monitoria e dentre as nossas atividades está esse Instagram, de forma de tornar tudo que a gente estuda mais palatável para as pessoas e levar informação, né, para todo mundo. E aí hoje nós trouxemos uma live com um assunto super pertinente e a gente quer dividir um pouco sobre as nossas ideias, sobre tudo que a gente aprende na disciplina e trazer um pouco para a nossa atualidade. Esperamos que vocês gostem. Bom, então vamos lá. Como o tema é como aplicar estratégias de coping espiritual em tempos de pandemia. Esse é o nosso tema. Então a gente vai começar. Como o coping não é só espiritual, quer dizer, o construto do coping é religioso espiritual, eu vou conceituar muito brevemente, já foi falado na live anterior, vou só trazer uma lembrança do que é espiritualidade. Tem vários conceitos, a Vitória, inclusive, há pouco falava comigo que ela tem um conceito pessoal de espiritualidade, que é absolutamente pertinente, e tem um conceito que eu gosto muito, que a gente trabalha muito, que é da doutora Cristina Puchalski, que ela é uma autoridade, uma referência no assunto e referência para todos nós que estudamos espiritualidade e saúde. E é muito interessante nesse conceito porque tem três pilares muito importantes. Dentro do conceito dela, é que é um aspecto da humanidade. Independe se tem religião, se não tem religião, qual religião, isso não importa. É um aspecto da humanidade. Que tem relação e se refere à forma como as pessoas buscam e expressam sentido e propósito. Esse é outro dado importante. Então, outro pilar é sentido e propósito, ou seja, sentido que tem a ver com cada um, o que direciona a vida de cada um, o que realmente é importante para cada um. Tem a ver com a sua biografia e propósito. Propósito é quando é maior do que eu, não é só para mim, transcende o eu, ou seja, eu vou em direção a outras pessoas. Então, outro pilar da espiritualidade é sentido e propósito. Dentro desse conceito, é como as pessoas também vivenciam a conexão com o momento. Então, o outro pilar é a conexão. Conexão com o momento atual, por exemplo. O mais importante, se existe alguma chance de a gente experienciar bem-estar, é no momento atual. Não o que passou, nem o futuro. Então, conexão com o momento, com o eu, com os outros, com a natureza e com o que é importante, o que é sagrado. Esse é o conceito da doutora Cristina Puchalski. E o que é importante e sagrado pode ser, por exemplo, crença religiosa, o que é muito frequente, inclusive. Então, esse dado é muito importante porque, para o que a gente vai falar de coping religioso espiritual, parte do espiritual entra muito nisso, sentido e propósito e conexão, como Uhum. falei agora. E agora para a parte da religião, antes de passar para a Vitória. Religião, não já foi falado, mas só relembrando, é um sistema organizado de crença, prática, ritual, em que ela tem como objetivo maior, ela facilita, é um facilitador do acesso ao sagrado. Então, do religário, a gente se religa ao sagrado, ao que é importante, e o sagrado pode ser de acordo com o que cada religião for falar, e religiosidade é o quanto a gente está envolvido, quanto a gente aplica, se envolve e pratica uma religião. Então, o coping vai ser muito relacionado a isso. E coping tem sido muito associado a um grande mediador dos benefícios. O que você acha, Vitória? Em relação aos benefícios da espiritualidade, da religiosidade,
na saúde física e, como a gente vai comentar mais especificamente hoje, da saúde mental. Realmente tem impacto? O que os estudos têm mostrado na prática clínica? O que você acha? Assim, eu gosto da minha concepção própria que eu criei, com tudo que eu aprendi e estudei. Eu penso que a espiritualidade, ela é a ação, é o verbo, né? São as nossas práticas, é aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente coloca em prática. Enquanto a religiosidade é o substantivo, mais a ideia do coletivo, e a partir disso a gente vai estabelecer o coping. O coping, como você falou, ele pode ser religioso ou não. E o coping religioso, especificamente, que abrange essa ideia de esse conjunto de estratégias que faz a gente enfrentar fatores estressantes, fatores desencadeantes de, 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 de questões da nossa vida, né? Ele é muito fundamental para o enfrentamento das nossas adversidades. Então, o coping é exatamente essa definição. Definir, de fato, é muito complicado, né, Júlio? Definir coping religioso. A gente tenta estabelecer definições, mas na prática ela é muito ampla. Mas o coping religioso, ele busca isso, é um conjunto de estratégias e possibilidades de enfrentamento das adversidades da vida. Não, na realidade, o que eu queria te perguntar é o seguinte: dentro dessas adversidades, quando vem a adversidade, quando vem o estresse, vem para todos nós, qual é a nossa forma? O que eu falei, o que eu tinha puxado para o benefício, é porque é descrito como o coping religioso espiritual, como sendo um grande mediador dos benefícios da espiritualidade e religiosidade na saúde física e, como mais especificamente, mental. Diminui chance de depressão, para aquelas pessoas que têm depressão, tem menor gravidade da depressão, melhor resposta ao tratamento, uma velocidade maior de remissão da depressão e menor recorrência. Isso para a ansiedade. Então, ele é um importante mediador. Isso quer dizer o quê? O que eu estou agora te perguntando. Quando vem uma situação estressora, e a gente está sujeito a inúmeras situações estressoras, hoje a gente vai comentar no contexto da pandemia, mas situação estressora é o tempo todo. A reação de cada um de nós, ou seja, como nós vamos enfrentar. Coping, é importante salientar, que o verbo é difícil a tradução. Se a gente for concluir, quer dizer, lidar com, enfrentar. Enfrentar, às vezes, é uma ideia mais bélica, mas é usado. Não tem tradução para o português, né? A gente fala isso do coping. Não tem, é curioso. Provavelmente o lidar. Quando a gente está submetido, a todos nós, a uma situação agora, por exemplo, da pandemia, cada um reage da mesma forma. Ou seja, esse mediador, por quê? Porque o estresse, cada um recebe o estresse igual. O que você acha? Estresse psicológico, por exemplo. Assim, o coping, a gente fala que o coping ele pode ser dividido em coping positivo e coping negativo. E a partir dessa ideia do positivo e do negativo, a gente vai estabelecer como o indivíduo utiliza as suas estratégias de enfrentamento de fatores estressores. O coping positivo, que a gente viu em estudos que ele é muito mais frequente, muito mais utilizado, é quando o indivíduo busca na sua religião, na sua espiritualidade, nos seus ideais, algo para se fortalecer, para ser benéfico para a saúde mental, espiritual, física do indivíduo. Isso é o coping positivo, é quando ele traz apenas benefícios. E aí aborda desde da prática do perdão que o indivíduo busca ter, desde a prática da oração, do agradecimento. A gratidão é muito importante no coping positivo. Então, existe esse viés do coping nessas práticas. E existe o coping negativo. O coping negativo é quando esses efeitos não são tão benéficos assim. E aí, por isso, a gente consegue estabelecer também muito uma relação com o desencadeamento de ansiedade, de depressão, de estresse pós-traumático. Porque o coping negativo é quando o indivíduo pega essas estratégias e não traz tantos benefícios assim. Pelo contrário, traz sentimentos de culpa, sentimentos de negação,
é a busca da explicação religiosa, espiritual, de castigo, de o porquê daquilo que está acontecendo com ele, trazendo sentimentos negativos, trazendo pensamentos ruins que são fatores desencadeantes completamente de estressores, de depressão, de ansiedade. Então, existem esses dois vieses, né, do coping. A gente faz essa divisão de que tem o coping positivo e o coping negativo. E a partir dele a gente consegue ver como o indivíduo está lidando com aquela situação estressante e tornar mais entender melhor para poder ajudá-lo, né? É interessante mesmo, porque exatamente isso que você está falando. O coping religioso, espiritual, tem sido, o positivo é quando é benéfico e que, curiosamente, os trabalhos mostram que a imensa maioria de nós, quando utiliza o coping religioso, espiritual, ele é positivo, e tem o negativo, como você falou. E tem o coping de um modo geral, quer dizer, é o nosso enfrentamento, que são estratégias cognitivas e comportamentais. O que é cognitivo? É o que a gente pensa, como a gente encara. E comportamental, como a gente se comporta aquilo ali, aquela situação. Se eu estou diante de uma situação estressora, eu e você, por exemplo, a gente está aqui, quer dizer, a gente está separado, não está no mesmo ambiente, mas digamos que ambos recebessem um diagnóstico de um tumor, de um câncer. Como eu vou metar, qual vai ser o meu enfrentamento àquilo ali? Qual a minha estratégia cognitiva, ou seja, como eu vou encarar aquilo ali, qual o significado que eu vou dar, se eu vou ressignificar ou não, e comportamental. Eu, por exemplo, recebendo, eu posso ter a negação. Isso é um coping desadaptativo. Eu estou negando aquilo ali, não quero me tratar. Eu posso, por exemplo, ter uma censura, uma culpa por aquilo ali, pelo meu hábito de vida. Isso é outro aspecto desadaptativo do coping. Cognitivo e comportamental. Eu posso, por exemplo, sair para beber. Nada contra a bebida, mas nesse contexto, para ser um buffer, ser um tampão do meu momento, ele não é ideal. Então, esse é a parte desadaptativa do coping. E tem a parte adaptativa. Você, por exemplo, quando receber, você pode procurar a tua religião. E aí entra já no coping, já religioso, espiritual. Você pode, por exemplo, quando receber isso daí, procurar ligar para os seus amigos, familiares, conversar com eles, procurar uma ajuda de um psicólogo, seu coping de um modo geral. E você pode, agora dentro do coping também religioso espiritual, você pode partir para uma conexão consigo próprio, encontrar um significado maior daqui, ressignificar aquela situação. Ela pode ser um impulsionador para o crescimento. Você pode, inclusive, encontrar sentido e propósito naquilo ali. É um propósito, ou seja, isso gera um sentido, isso veio para mim, mas eu vou tornar daquilo ali uma bandeira positiva na minha vida. Então, o coping, de um modo geral, pode ser adaptativo e desadaptativo. E dentro de um coping geral, ou seja, do enfrentamento nosso, tem o coping religioso espiritual, que é esse viés que envolve ou crença religiosa ou espiritualidade, que tem a ver com sentido, propósito e conexão. Isso é importante, porque na tua vida, assim, como isso é muito frequente na vida de todos nós, você agora nesse período, a pandemia, você acha que ela está impactando muito, né, em relação ao estressor? O que você acha que a gente pode conectar à pandemia? O que a pandemia, na tua opinião, ela impacta no nosso dia a dia, ou que pode impactar, que é para estresse, ansiedade, depressão e assim vai? O que acontece, Júlio? A gente vê que o ser humano é um ser social, né? A gente tem essa necessidade de sociabilidade, de estabelecer relações, de estar em convívio, de estar em comunidade. Então, quando a gente entra num modelo de reclusão social, de isolamento, de distanciamento físico, isso causa um impacto muito importante na nossa vida. E por isso a gente acaba tendendo a buscar explicações, tendendo a se acolher dentro das nossas crenças, daquilo que a gente acredita. Só que isso, como a gente falou, esse é o coping, né? A gente busca esse entender e explicar esse enfrentamento da situação vivida. Só que isso pode ser bom, a gente pode explicar explicações que nos fortaleça, ou não, a gente pode a gente pode buscar explicações que às vezes até desestruturem mais a gente, né? A sensação do abandono, a sensação da solidão. Então, o coping, ele se faz presente na atualidade, nessa vivência que a gente está tendo na pandemia, exatamente nessa questão de como que a gente vai lidar
com esse momento de solidão, de isolamento, de distanciamento. Ele é muito importante por isso, porque ele pode trazer um efeito benéfico e vai favorecer com que a gente passe por esse momento de uma maneira positiva, que a gente mantenha a nossa saúde, o nosso equilíbrio, e também pode favorecer de uma maneira negativa. A gente pode utilizar o coping como uma culpabilização do momento, tentando desfavorecer tudo que está acontecendo e gerar e proliferar e enrijecer todos os fatores estressantes, né? Uma coisa que a gente trouxe, que a gente conversou muito entre a gente, foi que na situação atual, vigente, os indivíduos eles já tinham com eles problemas, né? Cada um, antes de todo esse trauma coletivo que a gente estava vivendo, o indivíduo já tinha problemas, muitas vezes psicológicos. A gente vive numa sociedade que a gente tem alto índice de depressão, de ansiedade. A gente está nessa era, né, desse grande distúrbio, digamos assim, de grandes estresses. Então a gente já trazia isso com a gente. E não só pensando nisso, mas pensando em todos os fatores sociais, todos os problemas que cada indivíduo, cada sociedade, cada grupo vive. Então, quando a gente entra nessa situação desse trauma coletivo, desse medo, dessa vivência em toda essa história natural da doença que a gente está vivendo agora, soma tudo, é uma somatização. Então, imagina um indivíduo que já tinha, às vezes, uma saúde debilitada, já tinha uma doença crônica, já tinha todos os seus fatores estressores e somatiza com esse trauma que a gente está vivendo, com esse medo que a gente está vivendo. Porque o que a gente vive agora, nesse momento, é um conjunto de incertezas. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como que está sendo o fluxo dessa doença, em que momento isso vai se restabelecer, quando que a gente vai voltar. Então, é uma somatização de tudo. Então, a gente precisa do coping, a gente precisa dessas estratégias conscientes, né, Júlio? Que a gente estava falando muito disso, dessas estratégias conscientes, para tentar manter o nosso equilíbrio, para tentar favorecer e fortificar a nossa espiritualidade. Então, por isso que é tão importante a gente discutir o coping nesse momento da pandemia, porque houve simplesmente uma somatização de tudo, um conjunto, uma bola de neve que se somou, e a gente precisa utilizar o coping de maneira benéfica, a gente precisa entender melhor esse coping positivo e, quando reconhecer o coping negativo, saber transformá-lo, né? Eu acho que isso é importante. Sem dúvida, assim, perfeito. Brilhante, brilhante. Eu acho que esse momento é um momento que é um desafio da sociedade, um desafio mundial, em que a gente não só, todos nós, de alguma forma, nos sentimos em risco, como entes queridos estão em risco. É um momento em que as pessoas estão sofrendo, são as várias ondas que acontecem, né? E dessas ondas tem o que a gente já também conversou há pouco tempo atrás. Um desses é do estresse pós-traumático, em que são situações em que muitas pessoas têm que mandar, em que é um trauma moral, que eles chamam de uma lesão moral, né? Em que você tem que mandar indivíduos embora, por exemplo, em que você se sente muito culpado. Aliás, a culpa é uma coisa muito interessante, parece, que me chama muita atenção na pandemia. A gente está fazendo um trabalho lá no Gafre, em que eu acabei entrevistando, a gente entrevista os pacientes, são aspectos neuropsicológicos relacionados ao vírus e a gente avalia bem-estar espiritual, com as dimensões de bem-estar espiritual e de depressão, ansiedade, assim vai. E me chama muita atenção o sentimento de culpa, como na realidade como essa marca muito essa questão da culpa no início. É muito curioso como é um coping, independente de ser religioso ou espiritual, desadaptativo. Ou seja, a pessoa se sente muito culpada quando é muito frequente isso. Culpada por ter ficado doente, como se ela fosse responsável por aquilo ali. Não é nem não aceitação, que é outra forma de adaptativa, é muito culpa.
é culpada de poder ter passado por um familiar que não soube, que não sabia, de ter passado por um familiar. Então, a transformação, quando a gente conversa com alguém, a gente tem a possibilidade dela se escutar. Você sabe muito bem que existe uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar é quando a gente, na realidade, direciona a nossa atenção para quem está falando. Você é uma pessoa muito importante que eu estou realmente escutando o que você está dizendo. E você está se escutando na medida que você fala. E o ouvir, eu estou ouvindo. A gente ouve barulho, ouve tudo quanto é lugar, mas não tem esse foco atencional, esse foco que direciona para o outro. Então, quando você escuta o outro, ele fala, ele começa a perceber que, na verdade, não tem culpa. Né? Enfim, não houve culpa. E aí a gente consegue, de certa forma, eu estou falando isso do ponto de vista lá que acontece médico, mas é para qualquer um de nós conversando com familiares. Essa é uma grande janela de oportunidade da gente encontrar sentido e propósito, ajudando, ligando, mandando vídeos positivos para que a pessoa possa se reconectar. Então, a pandemia, que é o que você está comentando, não só tem esse lado negativo do risco do estresse pós-traumático, ansiedade, mas pode ser uma janela de oportunidade, pode ser um legado, pode ser entendido como possibilidade de pessoas, por exemplo, que estão em casa, que achavam que não poderiam ajudar, podem ajudar. A gente viu que pode ajudar, não só orando por outras pessoas, para quem tem crença religiosa da oração, ou não religiosa, mas que tem a prece com uma conexão consigo com algo que é superior a ela, mas também ela pode entrar em várias atividades ajudando outras pessoas. Então, isso cria. Então, ou seja, dentro da pandemia, o que a gente consegue melhorar? O que a gente consegue crescer dentro de uma condição tão estressora? O que você acha, Vitória, assim, dentro do... o que você já fez dentro da pandemia, no teu caso concreto? A gente acha que vale a pena cada um de nós comentar pelo menos um ponto nosso em que a gente vivenciou o coping religioso, espiritual, dentro de uma condição, dessa condição estressora ou de uma condição pontual. Você tem algo assim pessoal que você tenha vivenciado, que você gostaria de antes de comentar, antes de compartilhar isso, eu queria voltar nessa questão da culpa, porque é algo que a gente tem muito na prática clínica, né, Júlia? A indução da culpa. Então, eu fiquei agora imaginando como que se isso já era muito forte antes de toda essa pandemia, Júlia. Imagina como está acontecendo agora. A gente discute muito isso. A questão da culpa é um vetor muito forte de um coping negativo, né? Então, nós como profissionais de saúde, você como profissional de saúde, eu como futura profissional de saúde, a gente tenta trabalhar muito diariamente isso com a gente, da gente não induzir culpa no paciente, da gente... Imagina agora o quanto as pessoas devem estar induzindo a culpa, devem estar se sentindo culpadas por não estar conseguindo ter dado aquele tchau pro seu familiar que foi embora, quantas pessoas se sentem culpadas por terem possivelmente contaminado outras pessoas. Então, isso com certeza deve ser algo super trabalhado, discutido, visto com muito mais atenção, porque já era um defeito da gente bem antigo, né? E a gente sempre discute isso, a gente vê muito isso na prática clínica das enfermarias, e a gente sempre tá debatendo essa indução de culpa. É algo super importante que a gente com certeza tem que continuar discutindo. Mas sobre a pergunta que você me fez, de como que eu tô lidando com tudo isso, quais são as minhas estratégias, né? Que eu acho que cada um tem as suas estratégias para passar por esse momento. Assim, eu tenho as minhas crenças religiosas, são bem fortes. E como eu gosto de pensar que espiritualidade é muito ampla, a espiritualidade vai ligada ou não a crenças religiosas, o que me conecta muito, tanto a minha espiritualidade quanto as minhas crenças religiosas, é a música. A música é algo que, assim, me conecta muito comigo mesma e com o meu sagrado. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho a minha religião, que eu pratico muito a minha religião diariamente. Então, quando eu tô num momento que os meus fatores estressantes estão bem enrijecidos, eu tô bem estressada, eu busco muito colocar uma música que me remeta à minha religião. Nos dias que eu, na minha vida normal, estaria frequentando o meu lugar religioso, é um dia que eu escuto mais essas músicas.
Por exemplo, na sexta-feira, hoje, é um dia que eu costumo sempre vestir branco, porque é da minha religião vestir branco. Então, então, a gente tenta ressignificar e adaptar o que a gente já fazia antes e se aproximar com a nossa religião e com a nossa crença. E eu, Vitória, faço isso pela música. Então, eu coloco a música e tento me lembrar e tento me colocar como se estivesse lá na minha comunidade, né? Então, é o que eu faço. E o que você faz, Júlia? Não, na verdade, assim, eu vivenciei, só para você falar essa coisa tá comentando da despedida, né? Teve um caso bem interessante, eu te mandei, inclusive, ontem, né, o relato, Uhum. foi muito curioso, né? É, como é importante, quando as pessoas estão internadas, elas têm muita dificuldade de se comunicar com os familiares, porque não pode usar celular e tal. Lá na enfermaria, lá, por exemplo, na unidade de Covid do Gafria, são 11 leitos de enfermaria e 7 de CTI. Do CTI não pode usar celular, enfim, é difícil, o acesso é ruim. E da enfermaria a gente deixa à vontade, que é muito importante. Na enfermaria, uma forma deles se conectarem, deles conseguirem enfrentar, deles conseguirem um coping religioso espiritual, é falar, por exemplo, escutar música, como você falou, que eles escutam músicas religiosas, músicas que conectam eles à crença religiosa deles, de cada um, que a gente tem que respeitar ao máximo e incentivar na medida que seja positivo para eles. Semana passada eu vi um paciente chorando lá e estava muito mal, e de repente ele começou a chorar muito, eu fiquei muito preocupado, fui lá conversar com ele, e aí na realidade ele estava chorando, ele estava muito chorando, aí começou a sorrir, eu já não estava mais entendendo qual é. Na realidade é porque ele estava escutando uma pregação, e aquilo ali, ele disse que aquilo ali mudou. Ele conseguiu ganhar força através da pregação que ele estava escutando, e que aquilo ali ele teria força para se... Ele se encontrou, e aí, voltando do coping, que é religioso, mas também espiritual, sentido e propósito daquele ali. Sentido porque a partir daquilo ali ele criou um sentido, ou seja, aquilo ali, na concepção dele, veio para ensiná-lo, para aprender e a vivenciar mais a religião dele. E de propósito, a partir dali ele falou que queria ajudar outras pessoas, queria contribuir para outras pessoas. E religioso, então, porque ele se conectou muito mais com o sagrado dele através de uma escuta de pregação. Então ele escutou a pregação e estava chorando de emoção, e a partir dali ele melhorou muito. Quer dizer, então, olha como foi importante aquele momento em que ele falou. E outra telefônica, que é essa que eu comentei contigo ontem, foi muito interessante porque uma psicóloga mandou agradecendo muito em nome de uma paciente. A gente teve um paciente lá que internou, um paciente bastante grave, mas ele estava entubado, ele acabou sendo extubado, tirou o tubo, ele ficou com o tubo para respirar, tirou o tubo. Estou falando dessa forma que, obviamente, nem todo mundo é dessa área, tirou, e ele estava conversando. Mas todo mundo da equipe viu que o quadro dele é muito grave, né? Um paciente de 58 anos, mas com doença do coração, mas estava conversando, mas a gravidade dele, ele teria que ser entubado novamente. Antes dele ser entubado novamente, provavelmente com um desfecho muito ruim, a equipe médica conseguiu viabilizar, ligou para a esposa e colocou a esposa para falar com ele. E aí eles falaram, conversaram, e a partir daí ele foi entubado. 2, 3 dias depois ele acabou falecendo pela gravidade do quadro dele. E a esposa, ela é muito grata, porque ela disse para a psicóloga que ela conseguiu dizer se despedir dele. E dizer o quanto ela amava ele. Foi importante porque em momentos como esse, faz uma diferença grande. Então, acho que tem isso é muito importante, a gente permitir que as pessoas possam para vivenciar o luto, ela conseguir vivenciar muito mais, muito melhor, dizendo que amava ele, que aquilo ali que ele era muito importante para ela. Ela conseguiu se despedir. Então, para ela, agora, o enfrentamento dela do luto está muito melhor, muito mais fácil, com muita dificuldade, mas ela conseguiu realmente esse enfrentamento. E se lidar com essa situação tão difícil foi muito melhor do que dela não ter podido ter tido a oportunidade de falar isso para ele. Bom, antes para eu não me prolongar muito, só falando agora, contando já vou falar da minha situação. Você acha que para as pessoas que, antes de eu falar do meu, para poder voltar para você, que eu acho que da tua opinião, as pessoas que já tinham isso como sendo importante, por exemplo, aquelas pessoas que
dependendo da crença religiosa, uma coisa muito importante para elas, que é, por exemplo, fazer, quem vai num centro espírita, por exemplo, tem o passe virtual, para quem é católico, evangélico, o que seja, não importa. Tem a bênção da água que é feita, para você, dentro da tua crença religiosa, colocar o branco, escutar música. Você acha que seria importante a gente incentivar, ou você acha que as pessoas, de alguma forma, acabam, dentro desse tumulto todo, esquecendo ou não deixando de praticar, de ter um comportamento adaptativo dentro desse aspecto religioso e espiritual? Você acha importante a gente lembrar isso, tentar estimular isso nas pessoas? O que você acha? Com certeza, porque como a gente falou lá no início, né, a espiritualidade é um fator de bem-estar físico, mental e espiritual no seu conceito mais amplo. Então a gente tem que estar lembrando, a gente entende o quanto deve ser difícil. As práticas religiosas, as crenças religiosas especificamente, não falando da espiritualidade, mas as práticas religiosas, elas se fazem muito em uma instituição, em um grupo, em comunidade. Então, a gente imagina o quanto deve ser complicado você ter que readaptar isso, você ter que adaptar para essa realidade de isolamento, para esse momento de isolamento. A gente entende isso, mas hoje em dia, a gente consegue ver e a gente precisa fortalecer essa, esses outros meios de buscar as crenças pessoais das pessoas, assim. Hoje em dia, que nem você estava falando, a gente vê muito os encontros virtuais, eu vejo muitas pessoas rezando terço em videochamada, a comunicação, por causa dos meios digitais, é muito melhor. Então, é muito importante a gente manter e a gente continuar com isso. A gente entende que nem sempre, nem todo dia vai ser sempre assim. A gente entende que os fatores estressantes são tão grandes, o estresse psicológico é tão grande, que em alguns momentos você vai estar fragilizado. Não é todo dia que o indivíduo vai conseguir acordar e praticar a sua meditação, a sua prece, sua oração, a sua ligação com a comunidade. Não é sempre que vai ser assim. Porque a gente vive, é o que a gente falou, a gente vive num momento de instabilidade muito grande. Então, não é todo dia que a gente vai conseguir manter isso. E eu digo por mim mesma, tem dia que é desestimulante, que não tenho vontade de me conectar com o meu eu, com a minha espiritualidade, pelas incertezas do momento, pelo meu luto. Uma coisa que eu aprendi com a professora Ana Rosa é que luto não é só quando a gente perde alguém. O luto tá quando a gente deixa de fazer algo, quando a gente vê o outro vivenciando experiências ruins. Então tem dia que o nosso luto individual faz com que a gente se afaste disso. Mas é importante a gente estar sempre lembrando disso, porque isso traz benefícios comprovados, né? De quanto é importante essas estratégias de enfrentamento, de ligação, de essas pequenas ações e atitudes do nosso dia, elas são muito importantes para a gente continuar e para a gente passar por isso, assim. Uma palavra que eu vejo muito com tudo isso, e a gente fala muito, né, Julia, a ideia de que a espiritualidade, principalmente nesse momento atual, eu acho que ela vai ser importante para ressignificar tudo. A ressignificação é o que se faz necessário no nosso momento. Não sei se você concorda, mas é o que eu penso, assim. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, você perguntou então do pessoal, se eu tivesse que separar, assim, se eu selecionar um que eu achei que foi muito importante para mim, logo no iníciozinho de março, quando tudo estava começando, eu levei meus filhos para um local, para Miguel Pereira, para deixá-los lá, que eu estava preocupado, enfim, estava começando a história da pandemia, tinha saído essa notícia de pandemia. E aí eu cheguei em casa, eu tive febre, perdi o olfato, enfim. Eu não tinha dúvida que eu estava começando um quadro de Covid. E aquilo ali me gerou exatamente muita culpa. Então, o meu enfrentamento, a minha lida com aquilo ali foi a pior possível no início. Eu fiquei muito culpado porque eu estava junto dos meus filhos, deixei eles longe, eu não teria como
estar com eles, se eles desenvolvessem doença, minha sogra desenvolveu, como eu ia fazer, eu estava, enfim. Eu fiquei realmente me sentindo, a culpa me estraçalhou por dentro e me deixou muito mal, muito ansioso. Eu não digo deprimido, quer dizer, depressão precisa de um tempo, mas muito ansioso e muito angustiado. Realmente uma angústia enorme da culpa. A culpa é algo... então foi muito desadaptativo, não fiquei, não neguei, não fiquei contra Deus, não fiquei nada, mas fiquei muito culpado, nem fiquei preocupado comigo, fiquei culpado. E aí o dia passou e aí eu comecei a pensar o seguinte, e aí foi uma estratégia que, na realidade, até de forma que surgiu, em que eu não tinha outra opção, em que eu realmente foi quando teve o cognitivo e lembra da história que a gente falou, o coping, né? Lidar com cognitivo e comportamental. Do ponto de vista comportamental foi meu primeiro, em que eu comecei a entrar em conexão com algo superior a mim, que é maior do que eu, em que eu encontraria conforto, em apoio, em ajuda, já que eu não estaria lá no local, eu não teria como controlar, fugia totalmente do meu controle, deles estarem infectados ou não. Então, eu achei que isso daí seria uma forma que ia me confortar, me confortou muito. Então, pedi algo que eu julgo que é superior a mim, antes de mim, e que pudesse ajudar, pudesse realmente proteger os meus familiares, que realmente eu precisaria. Mas aí eu achei, e aí logo em seguida, isso foi me dando muito, e eu precisava, aí entrou a conexão com esse algo superior, mas a conexão comigo mesmo, em que eu entrei dentro de mim, que eu precisava, eu não queria conversar com ninguém, queria me conectar com isso me dava conforto e me ajudou muito no enfrentamento, que não adiantaria ficar tomando só remédio. Para isso, até nem poderia, porque estava tudo no início, não podia tomar, podia ter a parte respiratória, enfim. Então, esse foi um ponto. E logo em seguida veio a parte do cognitivo, quer dizer, do que é importante, do espiritual, em que eu encontrei dentro dali um sentido. Eu achei que aquilo ali fazia sentido. Deveria ter um sentido maior daquilo ali. Eu ressignifiquei aquela situação em que eu achei que aquilo ali seria importante, que eu, a partir dali, eu iria começar a trabalhar com pessoas com Covid e passar para elas que é difícil mesmo, mas que a gente não está sozinho e que a gente pode, na verdade, buscando interiormente, com ajuda, a gente poderia melhorar. E teve um propósito nisso tudo. Ou seja, eu encontrei um propósito. Eu direcionei, o sentido foi a direção, e o propósito foi que eu iria ajudar mais pessoas, procurar o máximo possível. Foi quando eu queria já terminar, e aquilo ali me deu, realmente me criou, como eu ressignifiquei, mudou muito, aí eu comecei, aí eu saindo desse contexto de ansiogênese muito grande, eu consegui fazer práticas que, na realidade, de conexão interior, quer meditativas, o que seja, que eu não tinha nenhuma condição de fazer, como eu estava. E aí realmente foi um processo em que eu consegui levar muito bem e me ajudou muito, porque quando tem um período, e naquela época, que é março, naquela época, né, 3 meses atrás, no Covid, as coisas são muito dinâmicas. Eu fiquei preocupado e todo mundo, na realidade, estava falando, Júlio, vai para o hospital, está no 5º, 6º dia, tudo piora, do nada que piora, de repente os pulmões tomam conta, não sei o quê. E mais um momento que eu... claro que eu não neguei isso, eu fiquei atento, fiquei me monitorando, mas eu não fiquei desesperado, não entrei, e aí eu busquei, olha, isso daí tem um sentido maior para mim, não é negação, entenda bem que seria um pouco negativo, mas seria um sentido maior para mim, e eu ia fazer de mim uma causa pessoal que seria em torno, quer atuar em projeto, eu participei de 2 projetos, participei da escrita nesse período, comecei a trabalhar diretamente com as pessoas e poder escutar, e poder entrevistar, e poder conversar, e poder aprender com todas as pessoas que estavam internadas com o Covid e atuar. Então, isso daí foi... Então, essa forma de enfrentamento, para mim, se eu tivesse selecionar, foi quando eu tive Covid. Acho que foi muito útil. Eu posso dizer que eu tive um ponto, que não é a nossa conversa, do crescimento pós-traumático, em que o meu baseline não ficou igual. Eu saí um pouco melhor do que pré-Covid, entendeu? Bom, não sei o que você acha que isso daí foi útil mesmo? Essas estratégias, elas são involuntárias? Você acha que a gente tem que estar atento, no meu caso, ou qualquer caso, a voluntariamente
buscar significado, voluntariamente sentido, voluntariamente propósito, e busca, ou não, ela aparece de forma... É importante o nosso direcionamento para isso? A gente, às vezes, a gente acha que essas coisas são inconscientes. Eu já me questionei pensando que o coping era uma coisa natural e inconsciente que eu estabelecia o forma de estratégias. Mas como a gente falou aqui, esse coping, essa maneira de lidar com essas coisas, é um conjunto de algo completamente voluntário, é um conjunto de pensamentos, de ações completamente consciente, né? Cognitivo e comportamental, como a gente falou. Então, tudo que você fez brilhantemente, que eu vi de perto, foi um exemplo incrível de coping positivo e consciente e voluntário, sim. E, e como também você falou, a ideia da ressignificação. Eu acho que é muito importante tudo que a gente está passando, é, é, é dinâmico, como você fala, e é necessário a gente buscar essas ressignificações para a nossa vida e para tudo que a gente enfrenta. Então, com certeza, voluntário. E mesmo que na hora, assim, é engraçado, porque às vezes na hora a gente não acha que a gente não tem consciência de que a gente está praticando o coping, ainda mais porque é um conceito pouco falado, pouco discutido, né? Na hora a gente não. Quando a gente está ali ressignificando as coisas, tirando os propósitos, a gente não está mentalizando que eu estou fazendo coping. Mas é importante a gente entender que nós temos sim consciência disso e de que isso é completamente cognitivo e traz impactos e traz os comportamentos, né? É assim como acontece com o perdão, por exemplo, né? A gente entende que o perdão é bom para cada um de nós, para a gente poder, enfim, enfrentar melhor. Então, a questão do perdão, ele entra mais ou menos do que algo cognitivo. E a importância que eu acho que nesse contexto, eu lembrei agora do Jean-Paul Sartre, que fala que não importa o que a vida, o que as pessoas fazem de você, o que a vida torna você, o que importa é o que a gente faz com o que a vida faz conosco. Então, em última análise, não importa o que a gente faz com o problema, não exatamente o problema. O estresse vem, a gente já está caminhando, já não tem muito tempo para a gente terminar, o estresse vem, mas como a gente vai... Isso tem, inclusive, para quem quiser, na filosofia, por exemplo, do Epiteto, que é um filósofo estoico, em que ele escreveu que não importa o que acontece, mas como a gente reage ao acontecimento. Então, é claro que importa também o que acontece, mas na opinião dele, numa visão estoica, o que importa é como a gente reage. Então, acho que isso daí realmente é muito, muito importante. Para a gente agora já seguir, a gente já está com um tempinho já avançando. O que você acha agora de como fazer, ampliando um pouco mais o como, né? Do como fazer práticas de mente e corpo, ela ajuda nisso, dessa aplicação do coping religioso espiritual, mais religioso, eventualmente espiritual, junto, ou mais As religioso, enfim, práticas ambos. As práticas de mente e corpo, acho que é uma ideia assim que talvez as pessoas não conheçam muito. A gente com certeza vai trazer para o Instagram futuramente, Só mas uma elas estão. resumida, só voltada especificamente para isso. O que você acha? Eu acho que elas, com certeza, as práticas em geral, elas estabelecem a nossa conexão com o nosso eu e com o nosso transcendente. Então, tudo que estabelece essa conexão vai favorecer a nossa espiritualidade, vai trazer os benefícios, vai gerar um bem-estar geral. Então, com certeza, esse tipo de estratégia é muito importante, assim. E precisa ser fortificado, precisa ser falado sobre isso, porque vai gerar, sim, um bem-estar indiscutível. Maravilha. Dessas práticas, a gente poderia... A meditação, por exemplo, em que pode ser feito de várias formas, na realidade, assim, isso daí a gente sabe que meditação impacta imensamente em redução de ansiedade, depressão e dor. Tem estudos muito robustos mostrando isso. Em meditação, ela pode ter um foco religioso, quando a gente direciona para a parte da religião, ou só espiritual, mindfulness, por exemplo.
né? Yoga, por exemplo, ou yoga, o que seja. Isso é outro dado que, na realidade, assim, é outra prática que é muito interessante. Isso são práticas de mente e corpo. E de crença religiosa, e a função da prece? O que você acha? Ela tem sido muito utilizada, ela é mais utilizada, talvez, em cuidado paliativo, pelas pessoas que estão com sofrimento, ela é profundamente utilizada, muito mais do que a gente imagina. Você acha que voltar para a prece para as pessoas que são religiosas, entenda? Esse é o religioso, não só o espiritual. Isso daí seria importante incentivar as pessoas a se conectarem com algo superior nesse momento. Ampliando a pergunta, além da prece, você vê como alguma outra, por exemplo, uma prática que a pessoa pode fazer? Reiki, para aquelas que gostam de reiki, jorei, para aquelas que gostam de jorei, leitura de material religioso, enfim, incentivar as pessoas, como a gente falou inicialmente, estou caminhando aqui já para o finalzinho. Existe a prece, como até estou olhando aqui, existe uma prece chamada prece meditativa. É verdade, a prece é um tipo, ela pode ser, uma delas é meditativa. Tem prece ritualística, por exemplo, que não, estou só lendo aqui um comentário, aproveitando só, em que a ritualística parece que não tem tanto benefício em estudos em relação à ansiedade, quando é só um ritual, não uma conexão. Tá? Mas é uma das formas, talvez a mais importante dela, é realmente a prece meditativa. O que você acha da gente procurar estimular essas práticas nas pessoas, nesse momento agora de pandemia, estimular via rede social, isso daí deu como, né? Como a gente aplicar? O que você sugere em relação a isso? Eu acho que assim, não importa diretamente, óbvio que tem uma importância estrutural, mas o que você faz e como você vai reagir, é a ideia que você falou, e como você vai reagir perante aquilo. Eu acho que todas essas práticas, a infinidade de possibilidades, elas trazem para o ser humano um estado contemplativo. E esse estado contemplativo vai trazer, vai esclarecer, vai iluminar a gente as ideais de propósito de ressignificação. Então, acho que a mensagem que deve ficar muito é que nós somos seres completamente. A individualidade é muito ampla, os meios também vão ser muito amplos. Então, com certeza, a gente tem que favorecer, fortificar e falar sobre isso, porque todos esses estados e tudo o que a gente alcança com isso já tem comprovações do benefício deles. Então, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que fortalecer, enfim. É muito importante, com certeza a gente tá discutindo sobre isso, a gente indicar isso, né? Não numa receita bonita de que De acordo com carimbada, uma crença pessoal, isso é mas de importante. acordo com uma crença Crença pessoal e pessoal, do daquilo que é que o importante indivíduo para cada um. acredita. E que sempre Uhum. mobilizou forças prévias de todos nós. Então, as práticas de coping, elas devem ser estimuladas, quer espiritual, de significado, de propósito, tudo que a gente já falou, como práticas comportamentais, que entram exatamente essas. Né? Então, realmente é muito importante. Eu vi, Vitória, só um adendo que eu vi falando sobre prece, acho que vai ter uma oportunidade em um outro momento a gente entrar numa discussão, obviamente numa outra live, sobre prece. Prece tem vários tipos, só respondendo aqui, tem vários tipos, tem meditativa, tem contemplativa, tem ritualística, e tem sido feito estudos em cada um tipo de prece, do benefício, inclusive, no sistema nervoso autônomo, cerebral, estimulação de áreas cerebrais. E a meditação também. Então, tem estudos que, na verdade, tem de meditação, estudos de prece, até porque meditação pode ter um foco religioso ou não, pode ter só ser humanístico, como, por exemplo, mindfulness não é religioso, né? Não precisa ser religioso, não é religioso como base, como prática, né? A base é budista, mas não. Enfim, então elas não são iguais, mas isso vai de acordo, voltando agora para a nossa
conversa de acordo com o que é importante para cada um. Relembrar isso às pessoas é importante, para que elas voltem a fazer essas práticas e procurem encontrar significado e propósito naquilo que elas estão vivenciando dentro da dor e do sofrimento, em que elas possam, na realidade, buscar um conforto, buscar apoio, buscar uma força maior de enfrentamento, de lidar com todas essas situações estressantes. Vitória, a gente agora está caminhando para o finalzinho, estou vendo a hora aqui, a gente costuma cumprir a hora. Queria que você falasse, antes da gente terminar, em relação à esperança. O que você acha, o que você vê da palavra esperança nesse contexto? Assim, eu vejo um caminho, Júlio. Você imagina aqui o caminho comigo. Quando a gente encontra a nossa espiritualidade, quando a gente fortifica a nossa espiritualidade e os nossos propósitos, acho que para mim o caminho, o que vai alcançar tudo isso, a gente percorre pela esperança. Então, a esperança, ela está intimamente ligada em todos esses trajetos, nesses múltiplos trajetos da nossa vida. Então, a espiritualidade, sim, ela traz a esperança que é tão necessária nesse momento de tantas incertezas e tantos medos. Então, o que eu diria é isso, é que a espiritualidade, em toda a sua ressignificação, em todas as possibilidades de ressignificações, ela fortifica e fortalece completamente a esperança e tão importante para o bem-estar mental nosso, né? É isso aí. Eu acho que realmente dentro de todo esse contexto, eu vejo que vai ter um legado muito grande. Já tem um legado muito grande da pandemia, que tem a parte negativa. Como estou vendo aqui dos comentários, antes da gente terminar, tem vários viés em relação à pressa, a gente vai ter oportunidade de conversar em outro momento, mas eu desejo muito que a gente possa caminhar de forma para crescimento, que a gente possa realmente, dentro desse trauma todo, a gente possa realmente ter um crescimento pós-trauma, ou seja, um crescimento pós-traumático de filosofia de vida, de mudança de comportamento, de melhoria que tem a ver conosco, que é bom, que vai ser importante para cada um de nós. Eu acho que a gente está num caminho de mudança, num caminho de transformação, e eu espero muito que essa transformação para cada um de nós, de acordo com cada crença, com cada pensamento, traga realmente um futuro melhor para todos nós, com muito mais conexão, com muito mais busca da espiritualidade, e para aquelas pessoas que são religiosas, para a busca da sua religiosidade, ou seja, a sua conexão do que ela julga, que ela importa, do que é sagrado, do que é importante para ela. Queria que você fizesse as suas considerações finais e para eu poder finalizar no tempo certinho. Assim, Júlio, eu consigo enxergar que o indivíduo, ele nas diferentes realidades que vive, ele sofre diferentes vulnerabilidades, né? A gente vive num país, numa sociedade completamente desigual, com múltiplos traumas passados e que no contexto atual de pandemia ele se faz muito presente de uma forma muito enrijecida. Então, eu acho que a gente precisa buscar como essas ressignificações podem se fazer presentes, não nesse trauma coletivo atual, mas também de problemas passados que persistem e continuam no nosso presente. Acho que a mensagem é que a gente entende todos os problemas e todas as vulnerabilidades, a gente reconhece tudo o que acontece. Eu acho que eu não gosto muito da ideia de romantizar aqui que a gente precisa estar sempre em busca da espiritualidade, mas a gente indica, né, a gente fortalece que na sua individualidade, na medida do possível, dentro de